No silêncio profundo da noite, quando o véu da civilização se ergue, o céu se revela não como um teto, mas como um abismo. Pontos de luz, antigos e indiferentes, piscam através de vastidões que a mente humana mal consegue começar a compreender. Nós olhamos para cima, sentindo um calafrio ancestral, uma sensação de pequenez diante da imensidão cósmica. Acreditamos que o que vemos é o todo, que este palco de galáxias e nebulosas constitui a totalidade da existência. Mas, e se esta vasta arena for apenas uma única página num livro de infinitas páginas? E se, tremulando fora do alcance de nossos sentidos, existir outro universo, talvez a meros milímetros de distância? A ideia parece pertencer ao domínio da ficção, um devaneio. Contudo, nas fronteiras mais avançadas da física teórica, sussurros se transformam em equações, e a especulação começa a se solidificar em evidências perturbadoras. A possibilidade de que não estamos sozinhos, não em nosso universo, mas em uma realidade maior, um multiverso, está nos forçando a reavaliar a própria natureza do que é real. Esta é a história de uma busca pela maior de todas as fronteiras, uma investigação que nos leva do coração do átomo ao eco primordial do Big Bang. É a jornada em busca de uma resposta para a pergunta mais profunda. Estamos vivendo ao lado de um cosmos invisível. Nossa percepção da realidade é uma tapeçaria tecida com os fios da luz. Tudo o que conhecemos do universo distante nos chegou através de fótons que viajaram por eras. Eles pintam um quadro de beleza inspiradora, de berçários estelares a cemitérios galácticos. Mas nas últimas décadas, os astrônomos fizeram uma descoberta chocante. Ao mapear o movimento das galáxias, ao observar como elas giram e como se agrupam em superaglomerados, eles encontraram uma anomalia gravitacional em escala colossal. As estrelas nas bordas das galáxias se moviam rápido demais, tão rapidamente que deveriam ter sido arremessadas para o vazio. A única explicação era que havia algo mais ali, uma massa invisível, uma substância fantasmagórica que não emite, reflete ou absorve luz. Nós a chamamos de matéria escura. Ela compõe mais de 80% de toda a matéria do cosmos, e ainda assim permanece completamente alheia a nós. É como viver em uma casa e só agora perceber que a maior parte de sua estrutura é feita de um material que você não pode ver nem tocar. E a estranheza não parou por aí. Observando supernovas distantes, os cientistas esperavam ver a expansão do universo desacelerar, puxada pela gravidade mútua de tudo. Em vez disso, eles testemunharam o oposto. A expansão estava acelerando, impulsionada por uma força misteriosa e repulsiva que permeia o próprio tecido do espaço-tempo. Esta força, apelidada de energia escura, compõe a maior parte do balanço energético do universo. Juntas, a matéria escura e a energia escura representam 95% de tudo o que existe. Toda a história humana, todas as estrelas que já nomeamos, todos os planetas que sonhamos em visitar, são apenas 5% da realidade. Essa descoberta humilhante foi nosso primeiro indício concreto de que o universo visível é apenas a ponta de um iceberg cósmico. Se 95% do nosso próprio universo se esconde à vista de todos, o que mais poderia estar oculto, além de nossa capacidade de percepção? Para encontrar as pistas mais profundas, precisamos nos afastar da vastidão do espaço e mergulhar no domínio do infinitesimal, o mundo da mecânica quântica. Aqui, no nível das partículas subatômicas, as regras familiares da nossa realidade cotidiana
se desintegram em um balé de paradoxos. Imagine um experimento simples, mas profundo, conhecido como a fenda dupla. Se você disparar pequenas esferas, como grãos de areia, através de duas fendas paralelas em uma barreira, elas criarão duas linhas correspondentes em uma tela de detecção atrás. É um resultado intuitivo, lógico. Agora, substitua os grãos de areia por elétrons, os blocos de construção da matéria. Se você disparar um elétron de cada vez, o senso comum dita que cada um passará por uma fenda ou pela outra, criando as mesmas duas linhas na tela. Mas não é isso que acontece. O que emerge, elétron por elétron, é um padrão de interferência, uma série de múltiplas linhas, como as ondulações que se formam quando duas pedras são jogadas em um lago. Esse padrão só pode ser criado se cada elétron individual passar por ambas as fendas simultaneamente, como uma onda, e interferir consigo mesmo. A partícula se comporta como se existisse em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Esta propriedade bizarra é chamada de superposição. No entanto, a verdadeira estranheza acontece quando tentamos observar. Se colocarmos um detector em uma das fendas para ver por qual caminho o elétron passa, o padrão de interferência desaparece instantaneamente. As múltiplas linhas colapsam nas duas linhas que esperávamos. O próprio ato de medir, de saber, força a partícula a escolher um único caminho, uma única realidade. Por décadas, essa foi a interpretação padrão, a chamada interpretação de Copenhague, liderada por gigantes como Niels Bohr. Ela sugeria que a realidade em nível quântico é inerentemente probabilística e indefinida, até que um observador a force a assumir um estado concreto. Mas para um jovem e brilhante estudante de doutorado na década de 1950, essa explicação era profundamente insatisfatória. Seu nome era Hugh Everett III. Everett se perguntava: o que há de tão especial em um observador? Por que o universo se comportaria de uma maneira quando não estamos olhando e de outra completamente diferente quando o fazemos? Ele propôs uma solução radical, audaciosa e, para muitos na época, herética. Everett sugeriu que o elétron, na verdade, não escolhe. A função de onda, a nuvem de probabilidades, nunca colapsa. Em vez disso, no momento da medição, o próprio universo se divide. Em um universo, o elétron passa pela fenda esquerda. Em outro universo, completamente separado e paralelo, ele passa pela fenda direita. Ambos os resultados acontecem, cada um em sua própria realidade. Esta ideia, conhecida como a interpretação de muitos mundos, era tão chocante que foi recebida com escárnio e indiferença. O próprio mentor de Everett, o renomado físico John Wheeler, inicialmente o apoiou, mas depois o pressionou a minimizar as implicações mais radicais de sua teoria. Desiludido, Hugh Everett III abandonou a física acadêmica e passou o resto de sua carreira trabalhando em pesquisa de defesa para o Pentágono. Ele morreria prematuramente, acreditando que sua maior contribuição para a ciência havia sido esquecida. Mas as sementes de sua ideia haviam sido plantadas. Com o tempo, à medida que a mecânica quântica se tornava mais fundamental para a nossa tecnologia e compreensão, a interpretação de muitos mundos foi redescoberta. Físicos como Bryce DeWitt a popularizaram, e hoje ela é considerada uma das principais candidatas para explicar os mistérios do mundo quântico. As implicações são simplesmente avassaladoras. Se Everett estiver correto, a cada segundo, a cada evento quântico que ocorre em todo o cosmos, o universo se ramifica em um número quase infinito de cópias.
Imagine uma árvore colossal, onde nosso universo é apenas um galho. Cada decisão quântica, cada decaimento de um átomo radioativo, cada interação de partículas, representa uma nova bifurcação. Existe um universo onde você aceitou aquele emprego, outro onde você nunca conheceu seu parceiro, um mundo onde os dinossauros nunca foram extintos, uma realidade onde a humanidade já viaja para as estrelas, e um número incontável de universos quase idênticos a este, diferindo apenas na posição de um único átomo de poeira. De acordo com esta teoria, esses outros mundos não são hipotéticos. Eles são tão reais quanto o nosso. Eles existem lado a lado, em um espaço de estados quânticos maior, mas são inacessíveis para nós, porque, uma vez que a divisão ocorre, os universos se decoerem, perdendo a capacidade de interagir. A evidência para essa ideia não é uma fotografia de outro mundo, mas a própria matemática que descreve o nosso com precisão impecável. A equação de Schrödinger, a lei fundamental que governa o comportamento quântico, não contém nenhum mecanismo para o colapso da função de onda. Ela descreve uma evolução suave e contínua de todas as possibilidades. A divisão do universo, para Everett, não era uma adição bizarra à teoria, mas a consequência de levar a matemática ao pé da letra. A evidência assustadora, aqui, é a própria consistência da nossa física mais bem-sucedida, que aponta para uma conclusão que despedaça nossa noção de um único eu e uma única história. Enquanto a mecânica quântica sugere universos que se ramificam a partir do nosso, uma outra vanguarda da física, a teoria das cordas, propõe uma arquitetura cósmica ainda mais estranha. A teoria das cordas nasceu de uma tentativa de unificar as duas grandes colunas da física moderna. A relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade e o cosmos em grande escala, e a mecânica quântica, que descreve as outras três forças eletromagnetismo, força nuclear forte e fraca, no nível subatômico. Por décadas, essas duas teorias se recusaram a coexistir. A teoria das cordas oferece uma solução elegante, embora bizarra. Ela postula que as partículas fundamentais que vemos, como elétrons e quarks, não são pontos infinitesimais. Em vez disso, elas são minúsculas, unidimensionais, laços de energia vibrantes, as cordas. Assim como a vibração de uma corda de violino produz diferentes notas musicais, os diferentes modos de vibração dessas cordas cósmicas dão origem a todas as diferentes partículas e forças que observamos. Um modo de vibração se manifesta como um elétron, outro como um fóton, e ainda outro, crucialmente, como um graviton, a partícula hipotética que transporta a gravidade. Mas para que a matemática da teoria das cordas funcione, ela exige algo que desafia nossa experiência diária: a existência de dimensões extras. Não apenas as três dimensões espaciais que conhecemos, altura, largura e profundidade, e a dimensão do tempo, mas até 10 ou 11 dimensões no total. Onde estão essas dimensões extras? A teoria sugere que elas estão compactadas, enroladas em escalas tão minúsculas que são completamente invisíveis para nós. Para visualizar isso, imagine um equilibrista em uma corda bamba. De longe, a corda parece ser um objeto unidimensional, uma linha. O equilibrista só pode se mover para frente e para trás. Mas para uma formiga na mesma corda, a realidade é muito diferente. A formiga pode se mover para frente e para trás, mas também pode se mover ao redor da circunferência da corda. Para a formiga, a corda tem uma dimensão extra, enrolada. Da mesma forma, nós, como o equilibrista,
Podemos estar nos movendo através das 3 grandes dimensões espaciais, completamente inconscientes das outras 6 ou 7 dimensões, enroladas em cada ponto do espaço ao nosso redor. É aqui que a ideia de universos vizinhos assume uma nova forma. Em uma extensão da teoria das cordas, chamada Teoria M, nosso universo de 3 dimensões espaciais não é tudo o que existe. Ele é uma membrana flutuando em um espaço de dimensão superior, o bulk. Esta não é uma analogia, é a descrição literal da teoria. Pense em uma fatia de pão, em um pão inteiro. Nossa fatia, nossa brana, contém todas as nossas galáxias, estrelas e planetas. Todas as partículas e forças do nosso universo, exceto uma, estão presas a esta brana, como gotas de água na superfície de uma bolha de sabão. A única força que pode não estar presa é a gravidade. A teoria sugere que a gravidade é a única força que pode vazar de nossa brana para o bulk de dimensão superior e, potencialmente, para outras branas. Isso oferece uma solução impressionante para um dos maiores mistérios da física. Por que a gravidade é tão incrivelmente fraca? A força eletromagnética, por exemplo, é cerca de 1 trilhão de vezes mais forte que a gravidade. Um pequeno ímã de geladeira pode vencer a atração gravitacional de todo o planeta Terra para segurar um pedaço de papel. A teoria das branas explica essa fraqueza, dizendo que a força da gravidade não é intrinsecamente fraca. Ela é apenas diluída, espalhando sua influência através das dimensões extras. A maior parte de sua força está vazando para o bulk. E aqui reside a evidência mais assustadora e tangível. Se existem outras branas, outros universos, flutuando perto da nossa no espaço de dimensão superior, a gravidade deles também poderia vazar e nos afetar. Talvez a matéria escura, essa substância fantasmagórica que domina nosso cosmos, não seja uma partícula exótica em nosso universo, mas sim a influência gravitacional de matéria comum em um universo paralelo, a meros milímetros de distância, em uma dimensão que não podemos ver. Essa ideia não é apenas especulação filosófica. Ela leva a previsões testáveis. Em aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN, os físicos colidem partículas a energias imensas. Se a teoria das branas estiver correta, algumas dessas colisões poderiam criar gravitons, que são arremessados para fora de nossa brana e desaparecem nas dimensões extras. Isso se manifestaria em nossos detectores como energia e momento que parecem desaparecer no nada. Até agora, nenhuma evidência definitiva foi encontrada, mas a busca continua. A possibilidade de que possamos, em um laboratório aqui na Terra, abrir uma minúscula e efêmera porta de entrada para outra dimensão, para outro universo, é uma das perspectivas mais emocionantes e arrepiantes de toda a ciência. Das profundezas do átomo às dimensões ocultas da teoria das cordas, a evidência de universos vizinhos permanece indireta, teórica. Mas poderia haver uma cicatriz, uma impressão digital fóssil, deixada em nosso próprio cosmos, testemunhando um encontro com outro mundo? Para procurar por essa evidência, devemos voltar nosso olhar para a luz mais antiga do universo, o fundo cósmico de micro-ondas. Esta radiação é o brilho remanescente do Big Bang, uma fotografia do nosso universo quando ele tinha apenas 380 mil anos. Naquela época, o cosmos era uma sopa quente e densa de plasma. À medida que se expandiu e esfriou, os átomos se formaram, e a luz pôde finalmente viajar livremente. Essa luz viajou pelo espaço por 13,8 bilhões de anos,
e hoje a detectamos, vindo de todas as direções no céu, como um fraco brilho de micro-ondas. O fundo cósmico de micro-ondas é incrivelmente uniforme, com uma temperatura de cerca de 2,7 graus acima do zero absoluto em todos os lugares que olhamos. É a evidência mais forte para a teoria do Big Bang. No entanto, nesta uniformidade quase perfeita, existem minúsculas flutuações de temperatura, variações de menos de uma parte em 100.000. Essas pequenas ondulações no universo primitivo foram as sementes que, sob a influência da gravidade, cresceram para se tornar todas as galáxias e estruturas que vemos hoje. Satélites como o COBE, o WMAP e o Planck mapearam essas flutuações com uma precisão extraordinária, e o padrão que eles revelaram corresponde às previsões do nosso modelo padrão de cosmologia de forma espetacular. Mas em meio a essa concordância gloriosa, existem anomalias, características no mapa que não deveriam estar lá. A mais proeminente e controversa delas é o ponto frio. É uma vasta região do céu, muito maior do que o esperado, que é sutilmente mais fria do que a média. Muitos cosmólogos acreditam que o ponto frio é simplesmente uma flutuação estatística, uma sorte cósmica, como lançar uma moeda 1000 vezes e obter uma sequência longa e improvável de caras. É uma possibilidade. Mas outros cientistas propuseram uma explicação mais exótica e dramática. Em um modelo do cosmos chamado inflação eterna, nosso Big Bang não foi um evento único. Em vez disso, nosso universo é apenas uma bolha que se formou em um superuniverso muito maior, que está em um estado de expansão eterna. Neste superuniverso, outras bolhas, outros universos, estão constantemente se formando, cada um com suas próprias leis da física. A maioria dessas bolhas se expande e evolui isoladamente. Mas, ocasionalmente, no passado primordial, duas bolhas poderiam ter colidido. De acordo com essa teoria, o ponto frio não é uma flutuação aleatória. É uma contusão cósmica. É a cicatriz deixada em nosso universo bebê por uma colisão com outro universo bolha, bilhões de anos atrás. O impacto teria enviado ondas de choque através do nosso jovem cosmos, deixando uma marca indelével na radiação do fundo cósmico de micro-ondas, uma marca que sobrevive até hoje. A evidência para esta colisão interuniversal está longe de ser conclusiva. É uma ideia na fronteira absoluta da cosmologia, debatida acaloradamente. Mas ela representa uma mudança de paradigma. Pela primeira vez, a questão da existência de outros universos moveu-se do domínio da matemática abstrata para o campo da astronomia observacional. Estamos analisando dados reais, do céu real, em busca de vestígios de um mundo além do nosso. Seja uma flutuação estatística ou a primeira evidência de um multiverso, o ponto frio nos força a confrontar a possibilidade de que nosso universo pode não ser o único show na cidade cósmica. A convergência de evidências, da mecânica quântica à teoria das cordas e as anomalias cosmológicas, pinta um quadro vertiginoso da realidade. Um quadro em que nosso universo, com toda a sua vastidão insondável, pode ser apenas um grão de areia em uma praia infinita de mundos. Se essa visão estiver correta, ela representa a última, e talvez a maior, de uma longa série de revoluções copernicanas. Primeiro, descobrimos que a Terra não era o centro do sistema solar. Depois, aprendemos que nosso Sol era apenas uma estrela entre bilhões em nossa galáxia. Em seguida, percebemos que nossa Via Láctea era apenas uma galáxia entre centenas de bilhões no universo observável. Agora, estamos na beira de reconhecer que nosso próprio universo, com seu Big Bang,
e suas leis da física pode ser apenas um entre um número infinito de outros. Cada passo nos afastou do centro, nos ensinando uma lição de humildade cósmica. As implicações filosóficas são tão profundas quanto as científicas. O que isso significa para a nossa individualidade, para o valor de nossas escolhas? Se a interpretação de muitos mundos estiver correta, cada escolha que você não fez foi, de fato, feita por outra versão de você em um universo paralelo. O caminho não percorrido não é uma fantasia poética, mas uma estrada real em outra filial da realidade. Isso diminui o peso de nossas decisões, ou as enobrece, garantindo que todas as potencialidades sejam exploradas. O conceito de multiverso também oferece uma resposta para a questão do ajuste fino. Os físicos notaram que as constantes fundamentais da natureza, como a força da gravidade ou a massa do elétron, parecem estar primorosamente ajustadas para permitir a existência da vida. Se qualquer um desses valores fosse ligeiramente diferente, as estrelas não poderiam se formar. A química complexa seria impossível. E nós não estaríamos aqui para pensar sobre isso. Para alguns, isso aponta para um designer cósmico. Mas, em um multiverso, não há necessidade de tal explicação. Se existem incontáveis universos bolha, cada um com suas próprias leis e constantes aleatórias, então não é surpresa que nos encontremos em um dos poucos universos onde as condições são adequadas para a vida. Nós só poderíamos existir em um universo que permite a nossa existência. Todos os outros universos, estéreis e sem vida, existem da mesma forma, mas não há ninguém neles para observar sua hostilidade. É o princípio antrópico levado à sua conclusão lógica. Nossa existência não é um milagre, mas uma inevitabilidade estatística. Estamos em uma encruzilhada na história do pensamento humano. As ferramentas da ciência, as equações em um quadro negro e os telescópios apontados para o céu nos levaram a uma conclusão que soa como mitologia. A ideia de que nosso universo é apenas um em uma vasta paisagem de realidades não é mais apenas um exercício de imaginação. É uma possibilidade real, fundamentada na física mais avançada que temos. A busca por evidências definitivas continua. Cientistas no LH se procuram por energia desaparecendo em dimensões extras. Astrônomos examinam o fundo cósmico de micro-ondas em busca de mais cicatrizes de colisões antigas. Teóricos lutam com as equações da teoria das cordas e da gravidade quântica, tentando extrair previsões nítidas que possamos testar. Pode ser que nunca encontremos uma prova irrefutável. Esses outros mundos podem, por sua própria natureza, permanecer para sempre além do nosso alcance direto, universos fantasma cuja existência só podemos inferir através de sombras gravitacionais e paradoxos quânticos. Ou, talvez, um dia, façamos uma descoberta, uma observação inequívoca que confirme que estamos, de fato, vivendo em um multiverso. Essa descoberta mudaria tudo. Ela redefiniria nosso lugar no cosmos de uma forma tão fundamental que faria a revolução de Copérnico parecer um pequeno ajuste. Da próxima vez que você olhar para o céu noturno, para a escuridão silenciosa entre as estrelas, lembre-se do que pode estar escondido ali. Não apenas matéria escura e energia escura, mas a possibilidade de dimensões enroladas, de universos brana flutuando perto do nosso. Pense no balé invisível da mecânica quântica, dividindo a realidade a cada instante em uma miríade de novos mundos. O cosmos não é apenas mais estranho do que imaginamos. Ele pode ser mais estranho do que podemos imaginar.
E bem ao nosso lado, separado por uma barreira que ainda não podemos cruzar, pode haver outro universo, com outra história, seguindo seu próprio destino silencioso na grande tapeçaria da existência. A busca por ele é a maior aventura de todas. Uma jornada não para as estrelas, mas para a própria natureza da realidade.